Pessoal, matéria que saiu no Poder 360 diz que Moraes ignorou as sanções que veio dos Estados Unidos. Deixa eu fazer um comentário aqui antes de ler essa matéria. Não subestime o seu inimigo. Essa falácia de que ele ignorou, isso pode ser um blefe. É claro que ele sentiu. Nós não podemos ignorar isso. Eu tenho certeza que ele sentiu, porque ele agora é um dos homens mais sujos do planeta. O nome dele está vinculado justamente com aquelas pessoas que fizeram coisas terríveis contra os direitos humanos. Só aquele pessoal lá ditador, aqueles pessoal lá do Afeganistão, é que estão com o nome na Lei Magnitsky, é que estão sujo. Nem a pessoa que está no Serasa está tão sujo quanto Alexandre de Moraes nesse exato momento. Mas, na retomada dos trabalhos no Supremo Tribunal Federal nessa sexta-feira, começando esse segundo semestre, diz aqui, o ministro Alexandre de Moraes do STF, do Supremo Tribunal Federal, discursou nessa sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025, na abertura do segundo semestre do Judiciário e disse que vai ignorar as sanções. Ele disse isso aqui, eu acredito, essa é a minha forma de pensar, é meu comentário, eu acredito que ele disse isso para passar a imagem de que eu sou durão, para passar a imagem de que isso não vai me afetar. Ainda que por dentro esteja magoado, dolorido, ainda que por dentro ele esteja angustiado, mas ele como uma figura pública, e não vamos nos esquecer que ele é uma das figuras aqui no Brasil que mais aparece na mídia. Ele é uma das figuras na internet que mais o nome é buscado, mencionado. Ele tem tomado um certo protagonismo. Isso, tanto para o lado positivo, se é que eu posso dizer assim, como para o lado negativo, mais negativo do que positivo. Ele tem ganhado protagonismo principalmente mais pelo lado da perseguição à direita e a Bolsonaro. Então, diante da mídia, diante das redes sociais, diante da imprensa, ele quer mostrar a imagem de que ele é uma pessoa resiliente, ele é uma pessoa dura, ele é uma pessoa que não vai abrir. Então ele diz, a matéria diz que ele ignora, e ele fala isso lá na abertura do segundo semestre dos trabalhos lá no Supremo Tribunal Federal. Ele diz que vai ignorar as sanções impostas pelos Estados Unidos por meio da Lei Magnitsky. Além disso, ele criticou os brasileiros foragidos que, segundo ele, articularam medidas externas contra o Brasil e repudiou pressões de anistia aos condenados do 8 de janeiro de 2023. Agora, aqui é que entra a narrativa do ministro Alexandre de Moraes. Olha só o que ele diz. Ele criticou os brasileiros foragidos que, segundo ele, articularam medidas externas contra o Brasil. Ou seja, ele está falando de Eduardo Bolsonaro, ele está falando de outros que estão lá que não podem vir para o Brasil. Quantos jornalistas estão agora nos Estados Unidos? O Alan dos Santos não pode pisar aqui. Se pisar aqui é preso. Eduardo Bolsonaro agora, se pisar aqui, também é preso. A ideia que Alexandre de Moraes passou aqui na mensagem dele é que o Eduardo Bolsonaro, principalmente o Eduardo Bolsonaro, saiu daqui do Brasil, foi para os Estados Unidos, não para buscar sanções contra ele. Veja só, ele não fala de que Eduardo Bolsonaro foi buscar sanção contra ele. Não, mas aí ele joga o Brasil contra Eduardo Bolsonaro e ele diz: as pessoas que saíram do Brasil para articular medidas que iam causar situações difíceis para o Brasil. Por exemplo, esse tarifaço. Tá vendo que ele está colocando na culpa de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro? Simplesmente o que ele quer passar pessoal brasileiro, imprensa, vejam só, Eduardo Bolsonaro foi buscar sanções contra o Brasil. E pode ter certeza, a mídia já está trabalhando, mastigando esse assunto e dizendo que Eduardo Bolsonaro de fato foi para os Estados Unidos tramar contra o Brasil e articular contra o Brasil.
trazer taxas contra o Brasil, para que o Brasil sofra uma pressão, para que o judiciário, vendo essa pressão econômica do Brasil, procure a única saída, que é anistiar todo mundo. Aí então, né, assim é o pensamento que a grande mídia leva para as pessoas. O judiciário brasileiro vai ter que ceder, vai ter que dar anistia a todo mundo, porque a pressão econômica do Brasil está caindo, porque Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro estão tramando contra o Brasil, e nós não vemos saída para a economia voltar a crescer de novo. Então, veja só, é inacreditável que o Alexandre de Moraes diz que vai ignorar as sanções, chama o Eduardo Bolsonaro, que ele foi o articulador da sanção contra ele, a Lei Magnitsky, sanção contra Moraes, né? Não podemos nos esquecer de que essas sanções dos 50% desse tarifaço é culpa de Lula. Tem um agente político no meio? Tem, por causa da perseguição política. Invasão, aí eu posso usar esse termo, invasão dos direitos humanos, ou dizer que não. Ou dizer que todas essas medidas que Alexandre de Moraes está tomando contra os brasileiros está totalmente dentro da legalidade. Ou nós vamos dizer que está tudo dentro do sistema democrático, essa perseguição somente na direita. Prisões somente na direita. Investigação somente na direita. Busca e apreensão somente na direita. Redes sociais censuradas só na direita. Esquerda, ninguém da esquerda tem suas redes censuradas. Ninguém da esquerda está com a Polícia Federal investigando busca e apreensão. Ninguém, nenhum deputado. Não vi nenhum. Me fala o nome de um deputado. De um. Eu só quero o nome de um deputado, vereador, governador, senador, qualquer um da esquerda que a Polícia Federal foi lá, busca e apreensão, que teve as suas redes censuradas, que teve passaporte preso. Algum não existe. Ou seja, é uma perseguição voltada somente a quem apoia Bolsonaro. Qualquer um que nesse exato momento diga: eu sou de direita, patriota e apoio Bolsonaro, pronto, já é alvo de investigação da Polícia Federal. Essa aqui é a verdade. Outro caso também que eu estava olhando é que o Cássio Nunes, aquele que foi indicado por Bolsonaro, ele vai ser o relator. Ele vai ser o relator da nova ação para condenar Eduardo Bolsonaro por trama nos Estados Unidos. Veja só. Cássio Nunes, que foi indicado por Bolsonaro, vai ser o relator da nova ação para condenar Eduardo Bolsonaro por trama nos Estados Unidos. Aí eu pergunto, trama de quê? Vão bem dizer que é trama golpista. Só pode colocar o nome trama, né, nessa matéria aqui da Carta Capital. Trama o quê? Trama golpista? Trama contra Moraes? Não. Só faltou colocar trama contra o Brasil. Essa é a ideia que eles querem passar. Eduardo Bolsonaro vai sofrer uma condenação por tramar contra o Brasil. É a ideia que venderam. E outra coisa, Eduardo Bolsonaro, se ele voltar, nós já sabemos, ele vai ser preso. Quem tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Alguém com sã consciência nesse exato momento tem dúvida de que isso irá acontecer, uma prisão de Eduardo Bolsonaro? E pode botar de 40 anos para lá. Porque se ele for preso, aí vão dizer que ele tramou contra o Brasil, tramou contra as instituições, tramou contra o ministro da Suprema Corte, colocou o Brasil num prejuízo, tudo para salvar seu pai, e aí vai, um monte de condenação nas costas dele. Ele só pode voltar para o Brasil se houver uma normalidade, que é coisa que ainda nós estamos a um passo largo, ainda que nós já demos um pequeno passo significativo, mas não estamos ainda com um passo concreto de uma normalidade aqui. A normalidade, ela só vem, essa lei Magnitsky, ela veio na hora certa, sanção contra Moraes, muito bem, eu gostei muito, mas não se esqueçamos, não é aqui que está a decisão final. A decisão final vai estar nas próximas eleições. E principalmente mudando o governo federal, é verdade, mas
principalmente o Senado Federal precisa ser alterado. É urgente. É muito importante a mudança do presidente da República, é muito importante, mas um dos principais lugares que precisa mudar e ter uma direita forte para tirar ministro, para impeachment ministro, é o Senado Federal. Se não houver uma alteração dentro do Senado Federal, pode mudar deputados, pode mudar até o presidente, mas a perseguição no judiciário ainda vai acontecer, porque o problema é que o Senado Federal está de joelhos para Alexandre de Moraes. Essa aqui é a verdade. Então, o Cássio Nunes vai ser o relator. Já estão dizendo aqui, ó, para condenar Eduardo Bolsonaro por trama nos Estados Unidos. O meu conselho a Eduardo Bolsonaro é não volte. Enquanto Alexandre de Moraes não foi impeachmentado, nem volte para disputar a eleição ano que vem. Ah, mas rapaz, ele precisa, se ele voltar ele é forte. É um forte candidato para ganhar e ganha. Se ele voltar, ele ganha as eleições. Sem dúvida nenhuma. Mas se ele, na hora que ele botar os pés no Brasil, a Polícia Federal leva ele. Não tenho dúvida disso. Então, eram essas notícias que eu queria trazer por hoje. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, curtir, comentar e compartilhar. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus permitir.